mesmo, proibir a entrada de invasores e proteger a nossa região. O Elton Luiz mergulhou nessa história e vai trazer para a gente agora uma reportagem especial, tintim por tintim, do Floripa 350. O que está por trás das fortalezas, né? Vai, Eltinho. Você sabia que nossas terras já foram espanholas? Em 1777, os espanhóis invadiram Florianópolis e a tomaram dos portugueses. Os espanhóis chegam com mais de 100 embarcações para dominar esse ponto estratégico no sul do Brasil, que é a Ilha de Santa Catarina, que era um porto considerado super importante na época, porque era o último lugar ao sul do Brasil onde era possível parar embarcações, fazer reparo, pegar mantimentos. Um fato tão importante e desconhecido que no Museu de Florianópolis há uma sala interativa que recebe visitantes e alunos com o objetivo de compartilhar esse marco histórico. Você já sabia que eles tinham atacado ou não sabia? Não sabia. Novidade. Isso. Você sabia que nós não conseguimos defender eles num primeiro momento? Você já sabia disso ou não? Que eles vieram com muitos navios? Já, né? E o que você faria se você estivesse naquela época? Se eu estivesse naquela época, eu ia tirar os espanhóis da Ilha de Santa Catarina e aí eu ia embora, deixar ilhas para os indígenas. Resolvi ser um invasor espanhol para testar a pontaria desse grupo de alunos que, após aprender sobre a história, defendeu a ilha de Santa Catarina. Se dependesse da pontaria dessa turminha, os espanhóis não teriam chance. Mas para que possamos entender sobre essa invasão, voltemos para o século XVIII, quando as fortalezas foram criadas. Havia uma disputa grande entre Espanha e Portugal por essa região, principalmente por estar muito perto do Mar del Plata, onde estava o ouro, né? A prata e o ouro. O que os portugueses, que eram muito mais ativos no mar, fizeram? Não, vamos proteger primeiro. Né? Aí mandaram o Dias Velho para povoar. Não teve um resultado muito significativo, apesar de toda a sua eloquência em termos de milha. Mas mandaram o José da Silva Paz, engenheiro, que primeiro foi lá, fundou o Rio Grande do Sul, ao criar a cidade de Rio Grande. Depois veio para Santa Catarina para ser o primeiro governador. E aqui ele fez uma grande obra. Ele disse, a única forma de nos proteger contra os espanhóis são as fortalezas. 3 dessas fortalezas se destacam por formar o chamado Triângulo Defensivo. Ficam ao norte da ilha, construídas pelo engenheiro militar Brigadeiro José da Silva Paz. Santa Cruz de Anhatumirim, Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa. São as 3 que formam esse triângulo que tinha o intuito principal de impedir a chegada dos espanhóis pelo mar. A única cujo acesso se dá por terra é a de São José da Ponta Grossa, na Praia do Forte, tombada em 1938. Um espaço que foi recentemente restaurado, possibilitando a visitação, então que a gente consegue trabalhar questões ambientais e patrimoniais junto com os estudantes que, por muitas vezes, não têm contato com esses lugares, né? Simplesmente porque estão muito relacionados à tecnologia especificamente, e aqui eles conseguem ter uma vivência e às vezes até imaginar como é que era as pessoas que viviam aqui, né? Lá no século XVIII, na construção. Professores de vários projetos têm se empenhado em manter viva a história além da sala de aula. Eu sou professora numa escola do sul da ilha, então o norte da ilha é muito distante para os meus estudantes, né? Então, usar esse espaço também como uma sala de aula é bem importante para eles se localizarem espacialmente, observarem paisagens diferentes, a própria questão da preservação do patrimônio histórico. Seguimos de barco, presenteados por um dia exuberante e com o mar calmo, que mais parecia um grande lago. Conosco, integrantes da UFSC, da Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, e um dos maiores conhecedores do assunto, o arquiteto Roberto Tonera. Essa é a fortaleza de Santo Antônio, aqui na Ilha de Ratones, que fazia parte desse triângulo defensivo. Mas, um tempo depois, ela também teve um outro momento importante. Ela serviu como lazareto, uma espécie de isolamento das pessoas que tinham doenças. Aqui, por exemplo, em Ratones, que nós estamos, aqui foi um local de internação e de controle de doenças epidêmicas que assolaram o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas o Brasil no meados do século XIX.
Alguns livros apontam falhas na concepção e distribuição territorial das fortalezas. O curto alcance dos canhões, por exemplo, teria sido o agente facilitador da invasão. Essa questão do cruzamento de fogos, analisada assim, friamente, só o alcance dos canhões, leva a esse equívoco. A essa interpretação. Interpretação equivocada de que a fortaleza não funcionaria porque os canhões não alcançavam. Como se esse sistema funcionasse dessa forma simplificada. Não funciona assim. Funcionava como eu te falei, era uma tríade de coisas. Quando houve a invasão espanhola, em 1777, parte dessas engrenagens falharam. Quer dizer, as embarcações que deveriam dar esse combate inicial não estavam aqui para fazer isso. Nós tínhamos poucos soldados aqui, condições precárias. Sim. Então não foi exatamente a fortificação que falhou, o sistema defensivo que falhou. A UFSC é gestora não só da Fortaleza de Ratones, mas também da mais imponente do Triângulo, Santa Cruz de Anhatomirim. Ambas estão em uma candidatura para se tornar Patrimônio Mundial da Unesco. Trata-se de uma candidatura como bem seriado, ela é única no país e ela indica outras 17 fortificações, ou seja, não fazem parte dessa candidatura só Anhatomirim e Ratones. Existem outras 17 fortificações ao longo da orla marítima brasileira. Para que a gente tenha êxito nessa candidatura, todas as fortificações precisam estar no mesmo pé de igualdade em níveis de excelência, de conservação e qualidade de visitação. Onde hoje é governador Celso Ramos, fica a fortaleza considerada uma espécie de alfândega para os navegantes. Desativada mais ou menos em 1955, foi palco de execuções durante a Revolução Federalista. Santa Cruz de Anhatomirim. Aqui, nessa fortaleza, está o maior quartel da tropa de todas as fortificações existentes no Brasil. Essa é mais uma, talvez a que capitaneava as outras duas fortalezas que já mostramos, fazendo parte do triângulo defensivo do norte, aqui da nossa ilha de Santa Catarina, antiga Desterro. Parada obrigatória, né? Não só para quem queria acessar a ilha de Santa Catarina, como para quem queria continuar o seu trajeto, né, em direção ao sul do Brasil ou vice-versa, vindo do sul em direção ao norte. Então é a fortaleza mais importante desse conjunto, a que permaneceu mais tempo ativa. Poderíamos ficar horas contando histórias existentes em livros, mas uma chamou a atenção, a de que nenhum tiro foi disparado, apesar de tamanha imponência. E aí surge outra pergunta. Se não houve nenhum tiro e não houve confronto, por onde chegaram os espanhóis? Eles acabam desembarcando mesmo na praia de Canasvieiras. Quando os portugueses eles avistam essas embarcações chegando e já sabiam, né, já tinha os rumores de que ia vir uma invasão, eles acabam deixando as fortalezas e rumando para o continente. Tá, peraí, mas se os espanhóis tomaram essas terras, como hoje a gente é português? O Tratado de Santo Ildefonso fez com que a Espanha devolvesse a ilha para Portugal. A leitura do ato foi feita onde hoje é o Museu de Florianópolis. E como tudo tem um fim, nossa reportagem também. Mas não sem antes falar do Seu Didi. Uma história que se confunde com a de Anhatomirim. Foram 41 anos de dedicação à fortaleza. Levei pedra daqui para cima em Padiola, com o meu amigo, 2 pessoas. Como é que é subir aquilo lá? Isso aqui eu subi com bastante pedra, cabeça de pedra, né? Pra cima, né? Pra poder reformar. Aí os muros tinham caído. Seu Didi começou a trabalhar na preservação da fortaleza em 1982 e não saiu mais. Hoje é o seu último dia de trabalho por aqui. É hora de partir, descansar, deixar para trás um patrimônio que ele ajudou a reconstruir. Com saudade, né? Porque a gente trabalhou uma vida toda aqui, bem dizer, né? E a gente trabalha e a gente vai sentir falta, né? De uma maravilha dessa aqui. Eu disse para minha mulher, eu nunca me canso da beleza daqui. E o coração fica mole, fica mole, fica mole. É de arrepiar, né? Conhecer a nossa história é fundamental para que a gente saiba quem a gente é, né? Para onde a gente vai, de onde
nós viemos. História magnífica por si só e ela é eixo fundamental de qualquer laço de memória. É com isso aí que a gente consegue construir coisas melhores para o futuro. Nós falamos aqui no Balanço Geral